Vamos lá então para uma questão da Unesp. É o seguinte, ó. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano conecta à válvula do botijão um manômetro em forma de U, contendo mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustrado na figura I16. Beleza? Considere a pressão atmosférica dada por 10 elevado a 5 Pascal, o desnível H igual a 104 centímetros de mercúrio, né? E a seção do tubo igual a 2 centímetros quadrados. Então, adotando a massa específica do mercúrio, né, igual a 3,6 gramas dividido por centímetro cúbico, e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pede-se para calcular aí a pressão do gás em Pascal, certo? E a força que o gás aplica na superfície do mercúrio no ponto A. Beleza? Bom, então uma questão de hidrostática, né? Então vamos lá para anotar aqui os dados do problema, né? Então vamos lá. Tá joia? Então vamos lá. Primeiramente, o que é importante aqui, né? Ele te dá a pressão atmosférica, te dá o desnível do mercúrio e nos fornece a área, beleza? Então, vamos anotar aqui, né? Ó. A pressão atmosférica, vou chamar de PATM, vai ser igual a 10 elevado a 5 Pascal, fechou? Essa altura H vale 104 centímetros, beleza? E essa área A, que eu vou chamar de área... Vou chamar de S, tá? Porque o ponto A já tem. Vou chamar essa área S de 2 centímetros quadrados. Tá bom? Além disso, né? Ele nos fornece aí a densidade do mercúrio, que é igual a 13,6 gramas dividido por centímetro cúbico. Tudo bem? Então a ideia é que é a seguinte, né? Ao abrir essa válvula R aqui, né? O gás, tá? O que acontece com o gás? Então, vou desenhar ele de roxo aqui, ó. Né? Então, o gás estava aqui inicialmente, certo? E, obviamente, o nível do mercúrio estava igual dos dois lados. E aí, quando ele abriu esse gás, o gás preencheu todo esse recipiente aqui, ó. Empurrando o mercúrio para baixo, digamos, nesse lado esquerdo do tubinho aí. Beleza? Então, empurrou o nível do líquido para cima. Então, teve esse desnível aí entre o ponto A e o ponto B. Tudo bem? Bom, e aí ele pede então para calcular essa pressão, né, em Pascal. Ó, mas aqui a gente já tem uma importante, ó, uma informação importante. Ele quer que a gente calcule essa pressão em Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Então, para isso, pessoal, nós vamos começar o problema antes de analisar qualquer coisa. Como nós já anotamos os dados aí, nós vamos transformar todos os dados fornecidos para o sistema internacional. Beleza? Então, aqui, ó, esse H aqui vale 104 centímetros, né? Para passar para metros, né? Obviamente, eu vou dividir por 100, então eu vou obter que isso aqui é igual a 1,04 metros. Tudo bem? Essa área, né, desse tubo aqui em U, né? Então, seria mais ou menos essa áreazinha aqui, ó. Tá? Vale 2 centímetros quadrados. Então, a gente tem que passar isso aqui para metro quadrado, não é isso? Então, isso aqui é exatamente igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Tá bom? Além disso, essa densidade aqui não está dada no sistema internacional. Então, nós vamos passar para o sistema internacional. Então, basta pegar esse valor e multiplicar por 1.000. Então, nós vamos ter 13.600 quilogramas dividido por metro cúbico. Tudo bem? Ó, todas as grandezas estão no sistema internacional, então a gente pode agora continuar a questão. Tá bom? Então, voltando ao desenho aqui, seguinte, ó, vou até dar um zoom aqui. Tá? Então, qual que é a ideia? O sistema está aí, né, equilibrado dessa forma, em equilíbrio dessa forma, certo? E aí nós vamos utilizar um resultado importante, né, do teorema de Stefan, que é o seguinte: se eu pego esse ponto A aqui, certo? O ponto A, então, está em contato com o gás, em contato com o mercúrio, beleza? E se eu pego um ponto B não, vamos colocar aqui um ponto E, certo? No mesmo nível horizontal, então o que a gente conclui? Que o ponto A e o ponto E estão no mesmo fluido e no mesmo nível horizontal.
Então, de acordo, né, com o teorema de Stevens, a gente pode falar que a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão no ponto E. Beleza? A pressão absoluta, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar essas duas pressões aqui, tá? E fazer o cálculo, né? Então, vamos começar aqui com a letra A, que é o seguinte. Então, vamos lá. Então, alternativa A. Eu vou falar, né? Voltando aqui, que a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão no ponto E, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Só para ficar mais fácil a gente visualizar aqui, tá? Então, eu vou adicionar uma imagem aqui. Só copiá-la aqui, tá? Ok. Então, essa imagem está aqui. Deixa eu abaixá-la aqui, tá? Diminuir aqui. Então, o que a gente concluiu aqui? Que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto E. Tudo bom? Beleza. Mas quem que é a pressão no ponto A? É exatamente a pressão do gás, certo? Então, a pressão no ponto A, ó, a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão do gás. Fechou? Então, eu vou falar aqui, ó, que a pressão do gás, que é igual à pressão no ponto A, é igual à pressão no ponto E. Mas quanto que vale a pressão no ponto E? Observe o seguinte, ó, se a gente observa o ponto E aqui, acima do ponto E, né? Como esse tubo está aberto, aqui a gente vai ter uma pressão atmosférica, certo? E aqui, ó, nós vamos ter uma pressão devido a essa altura da coluna de mercúrio, que é uma pressão hidrostática. Beleza? Então, a pressão aí, né, no ponto E, vai ser dada pela pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Eu vou chamar aqui de pressão do mercúrio. Certo? E a gente sabe, né, que a pressão do mercúrio, a pressão hidrostática, é dada pela densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna do líquido. Então, já que a gente agora nós temos a expressão, basta substituir os resultados, né? Como foi pedido no sistema internacional, é isso? E nós já efetuamos os cálculos anteriores, as transformações das unidades anteriormente, então nós vamos substituir os valores aqui. Então vamos lá. Eu quero determinar a pressão do gás, então vou colocar ela de cor diferente aqui. Certo? Então a pressão do gás. Bom, a pressão do gás vai ser igual à pressão atmosférica, que vale 10 elevado a 5. Mais a densidade do mercúrio, que vale 13.600, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, que vale 1,04. Tudo bem? Então, se eu efetuo essas continhas aí, ó, a pressão que o gás exerce vai ser exatamente 10 elevado a 5 mais 141.440. Beleza? Obviamente eu já fiz essa conta antes, né? Então aqui, ó, se a gente tem a pressão do gás, certo? Quando a gente soma tudo isso aqui, nós vamos obter aproximadamente, né? Aproximadamente não, igual a esse valor, né? 241.440, certo? Pascal. Beleza? Bom, eu gosto de escrever os resultados em notação científica, tá? Então, se a gente passa isso aqui para notação científica, vai ser 2,4144 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Beleza? Então, esse é o resultado da alternativa A. Beleza? Então, é a pressão do gás em Pascal. Tudo bem? Agora, se eu pego a alternativa B, ele pede o seguinte para a gente, ó. Ele pede para calcular a força que o gás aplica na superfície do mercúrio em A. Ou seja, a força exatamente nesse pontinho aqui. Certo? Bom, mas imagina o seguinte, da definição, a gente sabe, né, da definição de pressão, certo? Pressão é força dividido pela área. Beleza? Bom, nós já calculamos a pressão e temos a área do tubo. Então, a gente precisa de calcular apenas essa força F aí, né? Vou colocar ela de cor diferente aqui, ó. Certo? Então, se a gente isola aqui essa força F aqui, certo? Essa força F vai ser dada pela pressão vezes a área. Beleza? Então, essa força F aqui vai ser dada, né? A pressão nós já calculamos, que é mais ou menos, né? Mais ou menos não, né? Que é igual a
2,4144 vezes 10 elevado a 5, vezes a área, que vale 2 vezes 10 elevado a menos 4. E aí aqui então, né, fazendo essa continha aí, a gente obtém aproximadamente 48 newtons. Tá joia? Então essa é a força que o gás exerce no ponto A, certo? O gás, nesse caso, butano, é exatamente sobre a superfície do mercúrio. Tá bom? Então esses são os resultados aí das alternativas.